Bom, comecemos por apresentar na Galeria Gontilanes uma exposição alusiva aos 40 anos de Abril, a mesma sendo a convite da própria Câmara a 40 autores que eu próprio e me foi permitido o que tivesse feito. Tive a preocupação na galeria, neste piso, ao abrir da porta, dar aquilo que mais de liberdade se pode tornar, que foi 5 mulheres logo à entrada. Ou seja, há uma escultura, há mais 4 quadros temáticos, aliás a temática é toda ela alusiva aos 40 anos de 25 de Abril, conforme está dito de início, e então houve uma preocupação muito própria e muito minha neste campo, que foi elaborar a liberdade. A liberdade que nós homens lutamos, mas que sim foi dado por inteiro às mulheres. Deixei logo então essa mesma liberdade aqui na entrada. Depois, no seguimento da exposição, no piso zero, conforme nós estamos, continuei na mesma temática, mas com uma coisa mais agradável. Foi procurar dar uma continuidade de liberdade e de maneira posta. Não interessa os autores, único e simplesmente interessa a motivação. A motivação vem logo apanhar uma coisa muito simples. O Vítor Alves mostra-nos ventos da liberdade. Motivou logo toda aquela continuidade. Estamos em algo mais e de muito agradável. Mário Garrido apresenta-nos uma continuidade num Abril que a pouco e pouco, enfim, estamos 40 anos depois, eu quase me vejo na obrigação de lembrar ainda mais, recordar ainda mais Abril. O Mário Garrido dá-nos aqui essa mesma impressão, parece que estamos a esquecer Abril. Passamos a uma manifestação mais própria da pessoa do Mário Rocha, que nos mostra algo popular, algo de multidão, algo de engrandecimento de um Abril que tanto merece. Não esqueçamos que há um pormenor muito engraçado, que é o desta vela que parece estar a derreter com as massas. Parece que as massas é inclusive as que se manifestam e as outras as que ficam tanto ou quanto escondidas, as oportunas, que é o que mais hoje é capaz de existir. Manuel Lima teve a preocupação também num aglomerado, também numa multidão a manifestar a alegria. Teve todo o movimento dos escravos, mas teve a preocupação em não nos deixar à vista uma coisa que seria armas. Não. Ele, é a sua própria imagem, o negro, esta mão, esta liberdade, esta mão que nos mostra o querer apanhar, o querer ir ao encontro de tudo. Manuel Lima, por aqui, conseguiu, na minha opinião, conseguiu ainda dilatar mais toda esta ideia que era pretendida e que, conforme vamos ter a oportunidade de ver e de sentir em toda a exposição, as pretensões foram adquiridas. Pelo menos eu assim penso, à partida, não é? Aqui, tudo que se pôde resolver a nível da exposição, eu posso dizer que isto nasce de uma conversa, a vida, entre duas pessoas, que foi o meu caso e o caso do Dr. Sérgio Cadeira, que é o homem coordenador, em que se atirou para cima da mesa o 25 de Abril. Foi uma felicidade para mim, porque não deixo de ser um operário da Câmara Municipal de Caminha, não é? E então o doutor levou ao conhecimento superior, que, segundo aquilo que me quer parecer, na pessoa do Sr. Presidente e como responsável do Pelouro da Cultura, e ainda bem, traçando tudo isto, o Dr. João Pinto, tudo isso, foi levado a que sim, senhor. E foi-me dada a liberdade a mim para que tivesse tudo isto, conforme estamos hoje aqui a sentir na galeria e nesta exposição. Temos aqui um Júlio Capela, um indivíduo que é um mestre, é um professor, não é, também, e que fez propositadamente este belíssimo trabalho. Uma vez mais, a história dos escravos. É engraçado que todos nós sentimos os escravos ainda muito vivos, não é? Quando parece que alguém já deixou de os regar, não é? Parece que
que se esqueceram que a existência de Abril está lá. Mas temos aqui um Júlio Capela, depois temos uma senhora, mais uma senhora, uma professora de artes também, mas anda ela para a vida, onde nos vem descrever talvez aquela história da música para os nossos ouvidos, não é? Aquele vão aberto, aquele disputar do cravo, mas ao fundo é que o cravo merece muito mais. Aqui está um instrumento, aqui está uma maneira simpática de nos dar algo mais, aquele abrir de janela e deixarmos o florido, deixarmos o cravo no peitoril. Para mim está uma obra sinceramente muito apetecível também. Temos aqui uma obra genial também do António Pérez, um homem surreal, uma escultura digna de ser vista, porque ele intitulou isto a liberdade e a luxúria, que de facto é um bocadinho, vamos encontrar aqui um movimento que é a mulher, uma vez mais, a liberdade por si é um feminino, portanto, quer queiramos, quer não, é o que nós temos. A própria, daí a minha razão de também defender tanto o ser feminino. Aqui, estes pressupostos devoradores, não é? A existência da senhora a tentar agarrar e a tentar amparar, mas depois vemos aí toda esta ganância, toda esta fome, toda esta maneira tão própria, tão possuidora. Depois vamos apanhar um trabalho de um velho amigo, aliás, como toda esta gente, mas que também convidei com muita honra, em que ele enraiza um tronco negro. Mas há aqui um pormenor muito engraçado, que é o Paulo Barreto, em que ele me chamou a atenção. A frase que ele escreveu também, está no catálogo, ele escreveu também uma frase, mas baseou-se no 25 de Abril da Sofia. 25 de Abril que ela escreveu logo em seguida, não é? No 25 de Abril ela escreve aquele amanhecer. E um dos pormenores muito simpáticos deste trabalho é também a matéria em que foi feito. Ou seja, o Paulo, nas costas do trabalho, chama-me a atenção também que isto é uma pintura feita sobre zarpilheira de saco de contrabandista. E é uma realidade, porque até a própria massa é uma coisa muito, muito, muito agradável. Aliás, o próprio quadro tem um movimento muito forte. Depois vou encontrar aqui o Carlos Antunes, com uma harmonia muito forte, uma vez mais a temática, a liberdade da pomba, aquela feição, este abrir ajardinado, esta figura aqui, num amanhecer, num resplandecer, tudo cheio com tanta alegria, é que todos nós sentimos a ocasião. Mais tarde é que começamos a mastigar, não é? Vou encontrar o Joaquim Vasconcelos, para mim, o Kim, que é um quadro antigo. E, digamos assim, eu assumo isso porque o quadro antigo, porque é o quadro antigo, faz-me lembrar aquilo que eu também continuo a dizer. José Afonso, onde vir 1000 anos depois e todos nós vamos continuar a ouvir José Afonso. O Kim Vasconcelos tem isso mesmo. A obra dele é uma obra de 96. É uma obra de 96 que ainda não está viva. É uma obra que ainda mantém aquela coisa que eu costumo dizer, não é? Para amparar uns alguéns, que é a Assembleia da República, o xadrez do jogo. Há pormenores monumentais, este absorvente ou observação como é que se chama? Abutre, não é? Todo este trabalho é o pormenor. Isto é meu. Também é um trabalho antiguinho, de bastantes anos atrás. Não me perguntem a data porque não vou ser preciso, que sei que é 1009 qualquer coisa, quase nada, ou se não é mesmo 9, onde já também, eu há pouco citava um querido e bom amigo, José Afonso, em que há uma preocupação grande. Hoje fala-se na imigração. Já se fala desde sempre. Aliás, começa, nós sempre fomos esse povo, não é? Mas coloniando. Agora, neste caso, o 25 de Abril, eu tive a preocupação já nesses anos em o suspender.
à ponta do iceberg. O tempo passa, mas a ideia fica. Isto é de um jovem, filho também de um grande amigo, de um bom, mas um grande autor, um grande artista. Eu diria, mas eu não gosto muito de termo artista, um grande fazedor de coisas. E temos aqui um bom exemplo, que é o caso de Guilherme Garrido, filho de Mário Garrido, em que ele apresenta-nos precisamente um cravo e depois apresenta-nos mostradores de relógio. O tempo é a única coisa que não morre, de resto tudo desaparece. Tudo morre, o tempo não. O homem, não sei se foi o homem que criou o tempo, mas de facto o tempo prevalece, existe. E ele então ainda tenta lutar, um bocadinho como nós com a morte. Lutamos segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, para vivermos ou tentarmos viver. Achei muita piada quando a temática da liberdade, a temática do 25 de Abril, e este indivíduo nos apresenta uma coisa muito primária, muito própria, muito amiudada, sendo ele já um homem de 60 e alguns anos, portanto um jovem de 60 e tal anos, e em que nos põe essa mesma liberdade da parte de fora de uma grade, ou seja, toda esta relação da grade nos dá a aproximação de quem olha para o quadro e do lado de lá nós conseguimos ler alguma coisa. Então, sendo ele um homem que eu sei, felizmente para ele, um homem bem vivido, ele conseguiu ir buscar a diferença dos 40 anos com uma coisa muito doce, muito meiga, muito suave, a ternura dos 40. Parece um bocadinho anedótico, não é? Parece uma piada, mas até acaba por ser uma piada, porque 40 anos depois de 25 de Abril estamos a entrar numa ternura quase, enfim, imposta, não é? É uma péssima ternura. Continuando com as idades e pegando no outro indivíduo também, dos seus 60 alguns anos, temos o José Luís Pais. Eu, é a primeira vez que convido um homem ativo, um homem cheio de vida, um homem com uma procura, em que também faz as referências do 25 de Abril. Fez uma montagem de colagens onde ele joga com tudo, joga a época, joga a própria manifestação, as aflições, tudo isso. E então ele faz a transição de baixo para cima, o 25 de Abril de 74 até 2014. E em 2014 ele tem um pormenor muito engraçado. Além de aproximar o Via de Vitória, dá um coração. É uma esperança também, é levar aquele pormenorzinho. Eu estou a entrar um bocadinho na mente dos autores. É levar aquele coração, mas também não deixa de impedir a uma criança a dúvida. Aquilo que, infelizmente, eu continuo a insistir neste infelizmente, aquilo que é uma dúvida grande, a razão da interrogação. O Puskás apresenta-nos um trabalho com sentimento, um trabalho com força. Trabalho com força e em todos os sentidos de um 25 de Abril. Grândola Vila Morena, ele escreveu. E depois tem um poemazinho muito agradável, que eu não vou estar a ler, não é? Mas onde ele apresenta uma voz ativa do 25 de Abril, a senha, Grândola Vila Morena, não foi só a música, foi o seu autor, José Afonso. Dr. José Afonso, um homem de garra, um homem esquecido neste país, um homem que parece que é conveniente. José Afonso merecia muito mais do que tudo isto que nós lhe possamos dar. Repare que há aqui um pormenor, esta criança, este futuro, que é o nosso futuro, tem umas lágrimas, tem dor. E essa dor é a relação de, se falamos do 25 de Abril, se falamos da liberdade, essa dor está precisamente aqui, para mim, aquilo que eu sinto olhando para um trabalho destes. A figura de um José Afonso, a figura dos militares pela luta, a senha, e depois uma criança, essa criança que deixa cair duas goteiras, duas lágrimas, mas agarra o cravo, pelo menos ferro. Vamos aqui ao encontro, lá está, aquilo que nós possamos dizer arte primária ou qualquer coisa assim do género. Não, nada disso. Ricardina Silva, uma jovem, uma senhora, mas também uma jovem, uma mulher, onde ela neste trabalho demarcou imenso. E demarcou imenso com os mais variados propósitos. Reparemos que a bandeira nacional, por sua vez com uma loqueta, ou com um cadeado, melhor dito, em que ela deixa na chave, a abertura da chave deixa uma coisa muito engraçada, passar a transparecer o movimento musical. Mas tem pormenores.
o cravo que é desenhado, o cravo que é pintado à parede, e tudo isto num movimento muito elegante de uma criança também. Ao lado direito nosso, ao lado esquerdo do trabalho, há uma boca feminina, uma boca trabalhada, mas uma boca também cozida. É aquilo que parece que nos é um bocadinho imposto. Grafismo maravilhoso. Aqui, sim, eu há pouco falava das armas, mas cá estão as armas. As armas têm uma apresentação e há pormenores que este senhor, que também é um jovem, que é o caso do Kim, ele identifica-se também um bocadinho Maruga, porque ele é neto de um grande mestre, Maruga, em que, reparemos, só nós é que podemos, quando visualizamos os trabalhos, é que sentimos isso. Reparem aqui neste pormenor deste soldado, no meio das massas, no meio dos populares, mas com um cigarro na mão. Uma coisa que foi invisível, todos nós sentimos isso. A liberdade, de facto, a liberdade não chegou, está lá, era aquilo. Hoje não sei se o será. Passamos um homem que eu adoro, por tudo que diz, por tudo que faz, por tudo aquilo que ele é, um homem de liberdade. O meu querido e bom amigo também, João Vilas, em que ele manchou, único e simplesmente manchou. Ele usou, foi uma coisa muito forte, que é parte dele, as letras. Ele usou a fraseologia, escreveu, deitou ou brotou a poesia de uma maneira simpática, onde ele fala de tudo, desde a liberdade até à menor liberdade atual, o desemprego, que é uma liberdade de facto, não haja dúvida, o desemprego, os impostos, é uma coisa também de liberdade, a miséria, uma coisa de uma liberdade, de uma expansão, uma coisa maravilhosa. Aqui está, o João Santos escreve-nos aqui uma coisa muito engraçada, como título: Onde estão os rostos de Abril? Aproveite e descubram os rostos de Abril, se possível. Eles não existem. Infelizmente, quando se fala nos capitães, basta isto, que é notícia, todos nós sabemos, não é? Mas nunca fica mal falarmos sobre isso. Salgueiro Maia, querem levá-lo para Panteão, não é? Qualquer coisa assim do género. Para quê? E porquê? Um homem tão digno, então só se lembra das pessoas a dada altura. Mas afinal, é caso para perguntarmos muitas das vezes em que país é que eu estou, o que é que nós temos. E aqui está uma das coisas sagradas, os rostos de Abril. Não vale a pena estar, porque os rostos somos todos nós. Os rostos são aqueles homens que, de facto, se sujeitaram, como aos 16 de março, não é? Com o trabalho das caudas, se sujeitaram, não é? Como foi o indício de uma liberdade. Aqui, a senhora, também uma senhora já com uns 60 e poucos aninhos, Ana Maria Garcia, em que ela faz-me lembrar Finsky, com as manchas, onde nós aqui podemos ir à procura, nós, povo, nós, pessoas que sentimos as coisas, podemos ir à procura de tudo e assentar e sentir toda esta liberdade de que esta senhora conseguiu dar em Abril. Hoje não é o mês de Abril, mas sim os 12 meses do ano, as injustiças, as políticas fantasmas, os roubos, as manipulações. Esta senhora, o discordar das coisas, esta senhora teve essa preocupação, mas também teve a preocupação de nos dar o sonho. E o sonho, de facto, é um bocadinho como anda a vida, mas, enfim, quando um homem sonha, às vezes sonha acordado e isso é péssimo. Mário Vasconcelos, está maravilhoso este trabalho também. Cravo Negro. Talvez uma explosão na opinião dele, eu digo talvez, porque estou-me a basear um bocado também, entrando na conversa dele. Ele foi explorar precisamente não a raça, mas sim aquilo que também deixamos ficar para trás. Enquanto nos foi produto, nós exploramos. Perdemos irmãos, perdemos família, amigos, perdemos tudo numa guerra estúpida, uma guerra que, enfim, aconteceu pelas conveniências, todos nós sabemos, mas aconteceu. Cravo Negro, o que é que por lá ficou? O que é que por lá deixamos? Deixamos uma cultura também desaproveitada, mas enfim,
nós sempre fomos bons a colonizar e maus a tirar atributos de qualquer coisa desse género. A Conceição Ruivo, para mim, e eu pouco diálogo tive sobre este trabalho, mas a minha interpretação, os aglomerados, a divisória da água, aquele avolumar, a separação de margens, não é? Mas como o Abril sempre vivo. Ela teve uma preocupação, há aqui um pormenor muito giro, que a nós só estamos à vista, não é? Este calendáriozinho de 1974, pormenor tão engraçado, não é? Onde está lá o 25 de Abril, onde as coisas estão. Este rendilhado, este trabalho que esta senhora elaborou, elaborou para pôr cá, não é? Tudo isto, o dia mais longo dos últimos 50 anos da vida portuguesa. Há que ler, há que sentir, há que... Todas estas coisas, é por isso que eu logo no arranque, quando falo das mulheres, lá embaixo, da liberdade, tudo isso, todas estas coisas têm um sentido de ser. A temática 25 de Abril, 40 anos. Vamos chegar até ao último piso e vamos sentir isso. É tudo uma liberdade, é tudo uma maneira simpática de nós estarmos dentro daquilo que se chama o 25 de Abril. Chegamos então ao último piso, temos Kim Molineiro. Kim Molineiro apresenta-nos o espaço urbano e o seu crescimento. A grandeza que ele dá ao 25 de Abril, usando não massas, mas sim peças, ou seja, peças geométricas. Aí ele dá um aglomerado. Saímos do Kim e vamos encontrar o quê? Vamos encontrar uma senhora... Dona Manuela, uma senhora, uma jovem de 82 anos, maravilhosa, foi-lhe pedido, foi-me dada a oportunidade através de um colega, do David Mendonça, que é um colega também da cultura, e que me falou sobre esta senhora. Convidei a senhora, estou felizérrimo com a senhora, por tudo, pela senhora que ela é. Continuando nas mulheres, nós vamos nos deparar com a Flor Rocha, a esposa do meu querido e bom amigo Mário Rocha, uma senhora que também conseguiu, na minha maneira de olhar, ver o anjo amparar o cravo, ver a parturiente, o pormenor que ela... Isto tem sido um trabalho também pelas pessoas bem elaborado, tem sido bem aceite. Deixamos a parte das senhoras, vamos entrar nos cavalheiros. Os cavalheiros encontram aqui o António Nunes, um homem que fala dos 40 anos como um Pinóquio, uma história bem contada dos políticos que vivem da mentira. Eu quase que poria um político na história do Pinóquio no Algarve e o nariz dele ia bater ali na Galiza. Portanto, aqui está a reflexão de tudo que ele fez nas colagens, de contar a história num trabalho. Saio daqui e vou para um homem, um jovenzinho também, mais de 10 anos que eu, o Álvaro Torres, que é escultor, é professor, é pintor, é um homem não dos 7 instrumentos, nem dos 7 ofícios, mas um homem que conseguiu dar um movimento muito forte ao 25 de Abril. Usou os personagens, usou o africano, usou o casal e aí desenvolve toda uma mistela, toda uma mística para que nós possamos... Isto é um trabalho de 90, portanto já é como eu dizia antes, José Afonso. Eu cito sempre José Afonso porque está sempre atualizado. Saio daqui e vou entrar num movimento muito forte. É um homem agarrado à escultura, ao ferro, Francisco Liquito, em que ele nos deixa aquele segredo do cadeado. Isto faz-me lembrar um bocadinho a liberdade, mas não só. A história do cinto da castidade, não é? Há que preservar, há que... Não, ele conseguiu quebrar correntes. O 25 de Abril para ele tem essa grandiosidade. Arrumar a chave e quebrar correntes, abrir o espaço, dar todo este movimento, dar toda esta liberdade. Temos aqui. Ele teve essa ousadia. Miguel Rocha. É um jovem arquiteto também, em que ele faz aqui uma referência muito bonita. E eu vou só pegar neste pormenor. Pedreira de escravos. Ou seja, ele construiu uma muralha, ele dá o andamento até para lá do além o que é que estará e deixa-nos semeado, deixa-nos plantado escravos. E repare que há um pormenor muito bonito. Nas escadas, nesta escada, o arranque, o primeiro patamar, os escravos a tentarem subir, portanto, para chegar mais longe, para ir ao encontro de algo. Saio daqui, vou encontrar mais uma mulher, a Cândida Mota, em que intitula Fronteiras para a Liberdade. De facto é
facto é procura no infinito, no movimento que se tenta, que ela tentou enquadrar, a procura de algo. Digamos que estamos num abstrato, digamos que estamos num colorido, mas um colorido emotivo. Ou seja, enquanto todos nós vemos sempre o 25 de Abril, os vermelhos, tudo isso, não, ela não teve essa preocupação. Pelo contrário, ela usou cores mais negras, não vou dizer, mas lá no fundo ela deixa-nos no final do movimento uma perspectiva, um ponto de fuga, um vermelho mais vivo, mais arrojado até, mais volumoso. Digamos que é isso que é a ideia da Cândida com as fronteiras. Saindo da Cândida, vou encontrar o António Porto, que por sua vez, o António Porto nos apresenta também uma coisa agradável. Sonhos perdidos de uma revolução pacífica. Nada mais que pacificar os tubarões. Pacificar isto que nós sentimos hoje. Não vou falar do BPN, não vou falar destas histórias todas. Não é? Nem pensar, porque isso não é de tubarões, isso é de raia miúda. O restante é que é capaz de ser mais agressivo, tudo que prolifera daí. Então ele põe-nos, de facto, nós, povo descobridor, não é? Põe-nos os tubarões. E muito bem dito, como ele diz aqui, sonhos perdidos de uma revolução pacífica. Repare, entre os abutres, entre tudo, ele ainda dá uma esperança de réstia numa porta da parte de fora, ou seja, de lá para cá, ainda existe uma raiz para a evolução de um cravo. Isto é um bocado Pink Floyd, não é? O The Hall, os muros, o descomando disso mesmo. Vou apanhar mais uma querida mulher, uma querida amiga, Teixeira da Mota, Graziela Teixeira da Mota, onde ela teve uma preocupação de um bailado, de um festim, de uma revolução de mulheres. Estão todas aqui. Elas estão cá, elas existem. Isto é aquilo que se pode chamar uma alegria, uma vivência. A Teixeira da Mota, talvez como mulher, uma mulher também de revolução, uma mulher que passou por aí, embora um bocadinho nova na ocasião, deveria ter, não sei, supor para aí uns 18 anos, ou talvez 20, digamos assim. Ela consegue dar esta imagem evoluída, criando máscaras, criando rostos sem movimento, mas criou toda esta alegria. Sai da Teixeira da Mota, entra na Dina de Sousa, que no mundo surreal também, a Dina diz-me aqui que é a lenda de Pedro sem número, os povos espremidos. E cá está. A Dina cria-nos um espaço urbano, um espaço de escadaria. A queda. Temos cá o movimento de tudo que é preocupante. O movimento da moeda, uma moeda antiga, de quem vai à procura. A Dina consegue, através de todo este movimento, dizer-nos coisas que é um atrevimento também da parte dela. Eu aceito isso e de que maneira? Conhecendo também a Dina, mas a Dina finaliza este 25 de Abril. Aqui acaba esta exposição, quanto a mim, na minha opinião, que não vale. Eu ouço a opinião de toda a gente que por cá tem passado, tem sido muito bem aceito, tem estado, e eu fico muito contente por tudo isto. A vocês agradeço, a Câmara Municipal também, dos quais eu sou membro. Obrigado. Ok, obrigado, Márcio.